cultivo de orquídeas começou coincidentemente com uma homenagem que eu quis prestar à minha avó, né? Que ela tinha uma das primeiras floriculturas aqui de Rio Claro, em 1988. A gente adquiriu 5 orquídeas, para ser mais exato, 5 vasinhos de orquídeas, e como uma maneira de homenagear a minha avó, né? E Margarida Hoffmann Corso, né? E daí para frente parece que a gente foi inoculado, né, pelo que a gente chama de orquidococcus, né? É um vírus assim que ataca as pessoas e permanece a vida inteira com você. É importante que a gente deixe claro que todas as orquídeas que a gente tem aqui não tem nada coletado, né? Assim, que venha da natureza ou que seja espoliada da natureza, né? Essas são todas plantas de laboratório. Então, as orquídeas a gente produz aqui hoje, tem dois tipos de processos, né? Que é o processo da parte de hibridação de semente de orquídeas, o processo a partir da semente, e um outro processo que é um pouco mais recente, que nós chamamos de cultura meristemática, que é a clonagem das orquídeas. Porque antigamente a orquidofilia era uma coisa assim para gente de muito dinheiro, né? Então quem cultivava orquídea era o barão de não sei quem, era o conde não sei de quem, porque o que não se tinha, eles iam buscar as grandes flores, vamos dizer assim, né, as grandes plantas no estrangeiro, então eles traziam aquilo e era uma festa, quer dizer, uma exposição que tivesse essas plantas, né, era assim, sucesso total. Hoje não, hoje houve uma socialização graças a um tipo de propagação de orquídeas, que é a clonagem, né, que é feita aqui em Rio Claro já há muito tempo, né? A clonagem, a gente parte de uma planta adulta, uma planta selecionada, a gente pega uma parte dessa planta, na verdade seria a carga genética dessa planta, a gente seleciona um fragmento desse indivíduo e coloca em meio de cultura com balanços hormonais diferentes, com nutrientes, e essa planta começa, os tecidos começam a se dividir, formando uma estrutura chamada de, às vezes parece um calo, né? O pessoal chama de calo porque é uma coisa disforme. E depois começa a formar plantinhas, então a gente vai fazendo transplante dessas plantinhas, renovando esse meio de cultura, até produzir quantas mudas a gente gostaria de fazer, sei lá, 1.000, 100.000, 500.000. Então, essa clonagem permitiu socializar, por exemplo, uma planta muito importante, porque às vezes a pessoa tinha um exemplar, né, e aquilo era imexível, não vendia, não dava, não fazia nada. Então ela era detentora daquela planta. E de repente, ou ele morria, ou a planta morria, e aquela planta desaparecia. Então, o tempo na produção da orquídea, a gente tem que levar em consideração o tempo da formação do fruto, desde a planta, da matriz, né? O pessoal geralmente fala em 3 a 4 anos para dar flor, mas esquece esse tempo que passa. Então, a planta, quando ela é fecundada, para a formação do fruto, em média ela fica de 8 a 9 meses. Isso em média. Tem planta que de 6 até 12, né? Então, esse tempo esse fruto fica na planta formando para formar a semente. Essa semente depois ela vem ao laboratório. Ela é semeada, germinada. Depois de germinada, é feito alguns transplantes, né, nessas plantinhas. São feitos, tem uns que chamam de como que é o termo? Ralear, né? Não é ralear de ficar bravo, mas é de ser... Você viu que forma um vidrinho com muita planta. Então a gente tem que separar aquilo lá, para deixar ela mais homogênea e com menos planta por frasco, para ela poder crescer bem. Então a gente faz alguns transplantes nisso aí, geralmente 2 a 3, né? E essa planta, até ela chegar no ponto de sair de lá para ir para a casa de vegetação, demora mais 1 ano. Então nós temos aí, desde a fecundação até a produção dessa mudinha, 2 anos, que seria a parte lá da planta e a parte do laboratório, 2 anos. E depois dessa fase para frente, a planta até chegar na fase adulta, para florir, ela vai demorar mais ou menos de 3 a 4 anos também. Então uma orquídea, geralmente ela demora, desde a semente até ela florir, 7 anos. Mas o que a gente sempre acha importante é o feeling de cada um. Quer dizer, você tem que colocar o seu sentimento, né, para você
cultivar as suas orquídeas. Uma das coisas mais importantes para que isso acontecesse, né, foi a presença de uma sociedade orquidófila forte, como é o Círculo Rio Clarense de Orquidófilos, né, conhecido como CRO, né, porque essa sociedade, já fundada há 60 anos atrás, 66 anos atrás, ela aglutinou naquele momento as pessoas que gostavam de cultivar, ainda que rudimentarmente, né, aglutinou as pessoas e formou-se uma sociedade. 30 de julho de 54, né, então reuniram-se lá uns 5 ou 6 abnegados, né, entusiastas que queriam fundar uma sociedade. Né? Laerte Usni, João Stivali, Evaldo Wenzel, Nelson Leonardo, né? Esses formaram a sociedade, fundaram a sociedade. E aí fizeram a divulgação da sociedade em si, né? E em seguida aí convidaram outras pessoas que juntassem a eles para dar início à sociedade mesmo, a função da sociedade, aquilo que era congregar o maior número de participantes, não é? Tanto assim é que logo em seguida, no mês de novembro, fundado em julho, em novembro já foi realizada a primeira exposição. Quando em 65, aí se resolveu, devido à dificuldade de salões e locais, aí se resolveu fazer um recinto dentro do jardim. E o início foi muito, muito difícil, né? E quando se teve lá o resultado da montagem, né, da primeira exposição, aí houve assim uma explosão de entusiasmo. Então, muito mais outros orquidófilos começaram a participar da sociedade. Eram, de fato, grandes exposições, né, que cada vez foram se transformando, cada vez foram aumentando mais o número de participantes, né, e até o ponto de que o local do jardim público se tornou pequeno. Aí fomos lá para o Centro Cultural. Não é? Depois lá também, da mesma forma, por causa do local, era extraordinário. Mas com o número aumentando de cidades participantes, não é? Então tornou-se pequeno. Então vamos mudar, vamos lá para a estação. Aí novamente se percebeu, puxa, está ficando apertado, né? Já aí corremos lá no Claré, né, colégio, e aí lá fomos recebidos de braços abertos pelo padre Brás, né, e aí lá começamos a instalar a exposição lá. O significado é uma satisfação, é um prazer, é um hobby que a gente tem, porque você recebe, pega, compra, né, a plantinha do tamanho de 2 centímetros aí de tamanho, né, e no final de contas você vai esperar aí 4, 5 anos para ver ela florir, não é? Às vezes não é aquilo que você quer, né, mas é aquilo que a natureza te oferece. A orquidofilia é uma coisa que acaba entrando em você pelo primeiro contato. Você tem o primeiro contato, você vai numa exposição, você verifica. Às vezes você nunca se atentou para aquilo, mas a orquídea é um desafio. Então, a orquidofilia, para mim, né, é um ponto fundamental. A partir do momento que eu conheci, é ponto fundamental para a minha vida. Ela faz parte, hoje faz parte da minha vida. A importância do cultivo das orquídeas é um investimento, né, que as pessoas fazem, né, aproveitando essa... É um investimento que ela faz em si mesmo. Esse é o grande, acho que é o grande mistério, porque a orquídea não é uma flor comum, não é uma flor que você não fica imune a ela, né? Então, se você, por exemplo, ganha um buquê de rosas, assim, muito bonito, lindo, maravilhoso, mas você, 10 dias depois, você já está se desfazendo daquilo sem muita comoção, porque você se desfaz daquilo, aquilo já passou. Agora, um vaso de orquídea, com certeza você vai ficar com aquilo para o resto da tua vida.